Olá, enfermeiros e enfermeiras, sejam muito bem-vindos ao conteúdo de hoje aqui do canal YouTube Enfermagem Estratégica. Quero começar esse conteúdo fazendo uma pergunta a cada um de vocês. Vocês têm o hábito de planejar? Exemplo, metas de início de ano, um sonho que vem aqui martelando na sua mente há muito tempo e parou para colocar no papel o que seria necessário ser feito para justamente alcançar esse sonho, essa realização profissional? Ou você já é um pouco mais adepto a justamente o provérbio, né? O bordão, o ditado, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Deixa as coisas correrem naturalmente, vamos indo pelo caminho que depois a gente decide de que forma agir. Eu conheço profissionais que tanto buscam seguir e estruturar suas ações por meio de planejamento, como também aqueles que são um pouco mais audaciosos. Gostam um pouco mais de aventura, de realmente deixar as coisas acontecerem no meio do caminho e ir resolvendo tudo. É lógico que tem situações bastante pontuais em que nós podemos de fato deixar, né, ver o que vai acontecer e depois ir tomando as condutas. Mas como eu falei, são situações bastante pontuais. Porque se é complicado realizar algumas ações tendo planejamento, imagina quando a gente não planeja nada, que realmente acaba sendo um tiro no escuro, que nunca se sabe exatamente como que vai ser ou não a próxima ação, porque na verdade não foi nada pensado, organizado, estruturado. Em muitos serviços de saúde, a gente acaba se deparando com pessoas, com profissionais que acabam muitas vezes se posicionando em relação a planejamento da seguinte maneira: por que planejar? Mais uma vez, sendo que não sai do papel. É só um monte de reunião, várias discussões que não chega a lugar algum. Mas por que, mais uma vez, a gente parar esse momento para discutir o planejamento? Sendo que as decisões já foram adotadas. É só uma reunião para compartilhar o que foi discutido. Mas mais uma vez, tentar ver o que é para ser feito, mas nada adianta, nada muda. E quando realiza alguma coisa, não vai adiante, porque não tem nada a ver com aquilo que acontece na prática. Todos os dias, em diferentes serviços de saúde, ouvimos esse tipo de fala, inclusive até mesmo por profissionais da enfermagem. E olha que o planejamento faz muito parte do nosso dia a dia. Não é por acaso que dentro de uma das etapas do processo de enfermagem tem justamente aquela intitulada planejamento de enfermagem. Ou seja, nos organizarmos, nos estruturar, ter ali, se debruçar para uma tomada de decisão, um raciocínio crítico, desenhar etapas a serem feitas, é necessário, seja atendendo o paciente no leito onde ele se encontra internado, na UBS, no seu empreendimento de saúde, como também em grandes decisões, em grandes mesas diretoras, porque se já é um pouco complexo realizar o que precisa ser feito, sendo muito bem planejado, muito bem desenhado, porque embora exista, né, o planejamento, não significa que ele vai ser o mesmo do começo até o final de todo o processo de execução. Muita coisa pode correr, né, no meio do caminho, em especial quando são ações que são de médio e longo prazo, né? Então, mais de um ano, por 5 anos, muitas coisas podem acontecer. Então, quando a gente se organiza ao máximo, já é um pouco desafiador. Agora imagina quando nós não nos preparamos em nada para justamente conduzir esse processo, essa mudança, essa nova prática dentro dos serviços de saúde. Então, a questão do planejar envolve desde hábito, ter o hábito de planejar, como também entender quais são os comportamentos diante do planejamento. Até porque tem vários planos que são feitos, né? Seja no âmbito da enfermagem, no âmbito da saúde, que realmente, assim, são lindos de se ver, mas estão todos engavetados. Então, teve a conduta de planejar? Sim, mas talvez tenha alguns comportamentos ali envolvidos que fez, então, com que
algo que poderia ser algo, né, aquilo que poderia ser algo transformador, acabou sendo literalmente engavetado. Eu percebo que no dia a dia tem 4 situações que fazem com que acaba tendo essa postura, né, essa conduta diante do planejamento, de realmente ele ser engavetado, ser esquecido, ser ignorado. Situações que faz com que as pessoas passem a desacreditar no planejamento, né? Falas bem típicas de por que planejar se nada muda, nada sai do papel, mesmo quando realiza não vai adiante, mesmo quando realiza não traz mudanças, mesmo quando realiza não condiz com a realidade, né? Mesmo quando executa não condiz com a realidade do setor e não alcança resultados, ou são poucos resultados, comparado com tudo que foi investido de tempo, de investimento financeiro mesmo e de energia. A primeira situação que eu percebo é que existe sim essa importância em se planejar, mas planejar de forma adequada. E nem todos os profissionais, líderes, as grandes instituições se preocupam em de fato planejar da forma adequada. Saber qual que é o método, qual que é a ferramenta, quais são os passos a serem seguidos para estruturar um planejamento que condiz com a sua realidade. Então temos tanto as situações em que se não utiliza nada sistematizado, vai só unindo ideias de forma muito aleatória, que acaba sendo algo meio sem pé nem cabeça e depois intitula como planejamento, ou até mesmo quer utilizar a receita de bolo pronta. Viu que determinada forma teve muito sucesso, foi muito relevante numa certa realidade e quer trazer para a sua, sendo que na verdade são características de setores, de instituições, de equipes diferentes. Não significa que com uma teve sucesso e que a outra também vai ter. Não tem como trazer receita de bolo pronta. Optando pelo método e pela ferramenta que seja mais adequada para a sua realidade, o próximo passo também é identificar a sua realidade. Fazer então esse planejamento com base em dados estatísticos que diz respeito ao ambiente que você está, à população que você atende, aquilo que realmente representa o que vai passar então pela mudança, pela melhoria, pelo novo protocolo e por aí vai. Acredito que talvez vocês já tenham assistido aqui o conteúdo sobre visão sistêmica. Visualizar o todo. E quando nós vamos planejar, é muito importante visualizar esse todo. Porque quando se fala planejar de acordo com a sua realidade, para poder de fato entender qual é a sua realidade, vai talvez ser necessário conhecer quais são as políticas públicas existentes, conhecer quem são aqueles que compõem todo esse processo que vai passar por algo dentro desse planejamento, conhecer a estatística do seu município, porque é algo que vai ser aplicado junto a um território, é conhecer a fundo a essa realidade. E talvez, justamente nesse conhecer a fundo, é que faz com que alguns líderes não levem o planejamento tão a sério ou não conduzam ele de forma tão sistematizada, porque vai demandar se debruçar, investigar, saber mais, perguntar para todos os envolvidos sobre como que aquela realidade se encontra. Isso pode ser um pouco incômodo, ter que lidar com a realidade como ela é, né? Às vezes quando a gente vai traçar, por exemplo, metas de ano novo, é um pouco constrangedor, porque para poder planejar novas metas, a gente vai ter que revisitar e se lembrar se as metas anteriores foram cumpridas ou não. Mas a gente precisa conhecer a nossa realidade. Então, essa primeira etapa, né, essa primeira situação que eu percebo que gera essas lacunas de planejamento é justamente por isso. Tentar planejar algo que não condiz com a realidade e não se propor a conhecer a realidade tal como ela é, para saber qual é o método, qual é a ferramenta mais adequada para aquela situação.
A segunda circunstância que eu percebo que faz também com que essa questão do planejamento fique um pouco mais frágil. Eu conheço a realidade e percebo que pela realidade, quando eu vou discutir algo sobre uma determinada prática, um determinado protocolo, uma determinada equipe, não é somente sobre aquela equipe que eu vou ter que olhar, não é somente sobre aquele protocolo que eu vou ter que olhar. Dentro da área da saúde, existem vários processos que comunicam-se entre si, várias equipes que comunicam entre si, vários processos de trabalho que estão interlaçados. E numa dessas não passa pela nossa cabeça que antes de eu planejar algo sobre uma determinada equipe, um determinado setor, uma determinada prática, eu também preciso envolver os outros atores que estão ali juntos, nessa instituição, nessa equipe, nesse processo, nessa prática. Então, a sua intenção pode ser da mais nobre. O que se pensa, né, em estruturar pode ser algo magnífico, mas se não envolver os outros setores que fazem parte de tudo isso, há grandes chances da execução não acontecer. Ou acontecer, mas acontecer meio capenga, digamos assim. Porque justamente os braços que fazem tudo isso acontecer não foram envolvidos. Às vezes, justamente quem precisa ser envolvido são os membros da sua equipe. Você está fazendo um planejamento, mas não observa a percepção da sua equipe. Não traz a sua equipe para a discussão. E depois, quando vai compartilhar o que foi planejado, não sabe por que tem resistência. Grande parte das resistências que ocorrem nesses momentos de planejamento é por conta disso. Vai chamar todos aqueles que deveriam ter sido envolvidos, deveriam ter sido abordados desde o início, vai chamar eles só para o final, só para poder apresentar toda a estrutura pronta e esperar que eles só digam amém. Isso acaba sendo algo bem constrangedor mesmo, porque a área da saúde ela é entrelaçada, dificilmente um processo vai depender de uma única área, de uma única pessoa, de um único setor. E da mesma forma que você deseja, de alguma forma, impactar na mudança proposta, os outros também estão interessados. E pode ser que você consiga um impacto positivo, mas não significa que para os outros os resultados também vão ser interessantes. E eles acabam sendo pegos de surpresa e gera aquele climão, né? Entre equipes diferentes, líderes diferentes, setores diferentes, porque não teve essa parceria na hora, então, de estruturar esse planejamento. E, então, não dá para esperar que vai ter depois parceria na hora de executar essa ação. São pouquíssimas as situações que realmente o planejamento vai ficar somente na nossa mão e que vai ser necessário que fique somente na nossa mão. Na maioria das vezes é necessário, é importante e tem sim oportunidade de envolver outras pessoas nessa discussão. Terceira situação que eu percebo que fragiliza também essa questão do planejamento. Falei um pouquinho em relação à resistência, mas tem um outro fator humano que não está no método, nem na teoria, nem nas etapas do planejamento, que também precisa ser trabalhado. É lógico que existe sim estratégias de como trabalhar isso da melhor maneira, mas enfim, não é algo que está lá nas teorias exatamente de planejamento, mas a gente sabe que nos bastidores faz parte, que se chama comprometimento. Talvez a ação que você precisa planejar, você já sabe quem são os parceiros que você vai precisar envolver. E você, né, logicamente vai envolvê-los, mas não significa que eles estão comprometidos. E é muito complicado e delicado quando você precisa estruturar algo e uma das partes, que geralmente é uma das partes mais importantes, não está comprometida, seja em auxiliar no planejamento ou comprometida na execução. Existem estratégias para engajamento,
né, para ter esse alinhamento? Existe. Quando nós falamos de articulação política por parte do líder de enfermagem, não é política partidária, é política nesse sentido, de ter alinhamento de interesses e expectativas pensando num bem comum, em objetivos em comum, em resultado em comum. Mas aí já é foco para outro conteúdo. Enfim, tem essa questão do comprometimento que precisa ser discutido. Vai demandar trabalhar essa questão do comprometimento com a outra pessoa, mas aqui eu não quero falar tanto do outro, eu quero trazer a questão do comprometimento para nós mesmos. E quando a falta de comprometimento parte de nós? Quando justamente estamos ali planejando algo que no fundo a gente sabe que não tem o interesse ou não vai ter a iniciativa de fato executar, de fato colocar em prática. Ou talvez não vai ter o empenho de realizar da forma como está sendo colocado no papel, sabe? No meio do caminho, muda o fluxo, muda tudo, e daí acaba ficando algo que destoa. Foi desenhado de uma maneira, gerado uma expectativa de uma determinada maneira, e no meio do caminho aquilo não aconteceu. Ou aconteceu de forma totalmente diferente, e não foi porque algum momento de instabilidade ocorreu e foi necessário mudar a estratégia. É porque foi combinado uma coisa e depois foi feito outra. E às vezes somos nós que fazemos justamente nesse sentido. Foi combinado uma coisa e foi feito outra. Então é importante trabalhar também comportamentos para se pensar em planejamento. Entre elas, comprometimento, iniciativa, comunicação, né? Essa política de ter o alinhamento entre as partes envolvidas e tudo mais. Então, tem sim formas, maneiras de trabalhar engajamento com outras pessoas, mas aí agora nesse momento traga para você como que é o seu comprometimento em manter o hábito de planejar e, em especial, aquela questão do começou termina, né? Tem muita iniciativa e pouca acabativa. Ter início, começo e fim e avaliar. Seja para planejamentos que partem de você, são de interesse seu, mudanças com a sua equipe, com os seus processos, com as suas metas de início de ano, com os seus sonhos, as suas realizações, como também quando você for um braço dentro do planejamento de uma outra área. Seja então comprometido com tudo isso. Muitas vezes a gente pode estar envolvido em alguns projetos que não necessariamente concordamos ou achamos que aquilo seja uma prioridade, mas é necessário ser feito. Precisa ser feito para o bem comum, o objetivo maior. Então, realmente demanda comprometimento. A quarta situação também que eu percebo que faz com que a prática de planejar acaba, de alguma forma, caindo na descrença, né, de algumas pessoas, é que a gente planeja muito pensando numa perspectiva muito positiva, que da forma como está no papel está correto, da forma como vai ser executado vai ser exatamente daquela maneira e no final vamos alcançar todos os resultados pensados. Porém, a nossa vida não é linear, o andamento de projetos não é linear, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Então, o planejamento, ele existe tanto para estruturar, colocar no papel o que é para ser feito, em que momento vai ser feito, por quais pessoas, com que investimento, é organização, programação e estruturação. E quando nós, como eu falei, estamos totalmente imersos na realidade, conhecemos nas minúcias todo o processo, né, que vai passar por essa etapa, a gente consegue ter o radar atento em relação aos riscos. O que pode dar errado, seja com pouco risco de dar errado ou muito risco de dar errado. E até mesmo, quais são os perigos existentes que eu já sei que vão acontecer, que estão ali presentes e que, como são fatores que eu não consigo eliminar,
não consigo evitar, quais são as estratégias para que mesmo diante desses perigos, o que foi planejado tenha continuidade e alcance o resultado esperado. Então, vamos pegar aqui uma ação que possa ocorrer dentro de um ambiente hospitalar e é a longo prazo. Então, uma conduta que a intenção é começar agora nesse ano, mas espera-se que de fato vai encerrar tudo daqui 3 anos. Em 3 anos, muita coisa pode acontecer. Mudanças de chefias, uma nova pandemia, muita coisa pode acontecer. Desde disponibilidade de tempo, esse prazo de 3 anos pode mudar para 2,5, disponibilidade de pessoas para atuarem junto a esse projeto, disponibilidade de recurso financeiro para poder realizar essa ação, muita coisa pode acontecer. Se já sabe, né, que por conta dessa ação específica, no meio do caminho, pode ter uma grande mudança de líderes, o que fazer para que mesmo diante dessa mudança, o planejamento continue seguindo? Mesmo sabendo que pode acontecer dos investimentos não serem suficientes e precisar dar uma pausa nesse processo para dar uma prioridade dentro de uma outra ação, o que precisa ser feito para mesmo diante dessa pausa, tudo que foi feito não se perca? São situações que um olhar atento consegue mais ou menos prever e também já se planejar para o que possa dar errado, para alguns riscos de problemas que venham a surgir. Situações que não tem como eliminar, é fato que vai acontecer, mas então eu busco estratégias para como me sair melhor, né, mesmo sabendo desse alto risco que está diante de mim. Então, vamos supor que é algo que demanda de avaliação jurídica, parecer jurídico, parecer ético, e que pode se tornar uma grande bola de neve para realmente estar muito bem alinhado. Se eu já sei que vai passar por esse processo, me organizo então para trazer todas as informações necessárias, as etapas necessárias para essa apreciação ética, para essa avaliação jurídica. Eu já sei, então eu já me programo para isso. Se for algo relacionado à assistência ao paciente, sabendo que o paciente pode responder de diversas maneiras dentro dessa conduta. Se pode ter diversas respostas, me programo então para o máximo de resposta que eu consigo apurar nesse momento. Inclusive, né, o que pode ser feito se caso essa resposta não for favorável, sei lá, possa ter uma complicação do paciente, alguma coisa nesse sentido. Mas é ter uma visão ampla para identificar aquilo que tem chances de dar errado e já tomar condutas para isso. E não ir seguindo no meio do caminho e se acontecer, eu penso no que eu vou fazer. Dentro da área da saúde não tem como. Na enfermagem não tem como. É um olhar atento, né? Quem atua na gestão de risco, segurança do paciente, sabe que isso é uma gestão de risco proativa. Eu já vou ali dentro do processo, identificando pontos de falha que podem acontecer e busco maneiras de já tratar tudo isso ao máximo. Lógico, nada nessa vida é 100% imune a falhas, vai ocorrer totalmente perfeito. Mas assim, ao máximo daquilo que eu posso já prever, já atuar sobre isso e tomar as condutas necessárias. Então, são essas 4 situações que eu pontuei a vocês, né? Não ter um bom método de planejamento ou pegar um método já pronto e tentar fazer encaixar na sua realidade, não envolver as diferentes áreas, setores e profissionais que vão estar atuando diretamente nessa proposta que está sendo planejada, não ter o comprometimento, né? Essa questão da resistência, por não ter o comprometimento, não ter o engajamento, que pode também acontecer por N situações, mas pense no seu comprometimento com aquilo que está sendo planejado e também não buscar ter essa gestão de risco proativa. Tendo resposta para esses 4 gargalos, essas 4 situações que tendem a gerar falhas, pode ter certeza que o seu planejamento vai passar a ter muito mais credibilidade
mais chances de execução e de resultados muito promissores, mesmo diante de instabilidades que possam acontecer, como também, a partir do momento que você levar essas respostas para outros planejamentos de outros colegas, outros setores, tenha certeza que vai ser grandes contribuições para que também os líderes que estão responsáveis por esses processos tenham transformação na sua realidade e, logicamente, em especial, uma boa qualidade de assistência ao paciente, melhorias, nas condições do processo de trabalho da equipe e as instituições também alcançando as metas necessárias. Deixo aqui então meu abraço a todos, até o próximo conteúdo.